Deus abençoe, queridos irmãos, e hoje eu gostaria de estar trazendo uma palavra para vocês que se encontra no livro de Josué, do 1 ao 9, e diz assim a palavra do Senhor. Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e a toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia, né? Quem foi Josué? Josué, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Oséias. Em hebraico significa salvação. Está escrito lá em Números 13:8. Mas Moisés o chamou de Josué. Em hebraico significa Yeshua, ou seja, o Senhor salva. Deus, em algumas partes da Bíblia, ele muda o nome de algumas pessoas. E foi assim com Sara, Abraão e outros. Assim como mudou seus nomes, também mudou suas histórias. Ele dá a cada um uma nova identidade. Josué foi preparado por Deus para substituir Moisés, um homem que falava cara a cara com Deus. Depois da sua morte, com tanta responsabilidade, ele tinha que ocupar o lugar de Moisés. Josué servia a homens e agora serviria a Deus. Imagine o frio na barriga de Josué, a responsabilidade que ele recebeu, né? De estar direcionando um povo, e não era qualquer povo, era o povo de Deus. Josué foi escravo, liberto, ele foi desterrado, foi liderado, foi general de um exército nômade, foi conquistador que enfrentou várias adversidades. Ele testemunhou vários milagres. Aparentemente um homem forte e corajoso, não é mesmo? Mas nos versículos 6, 7 e 9, Deus manda que ele seja forte e corajoso. Deus repete por 3 vezes isso. Deus chama a atenção de Josué para ser forte e corajoso. Ora, Josué já não era forte e corajoso? Em determinada época de nossa vida, são nossos pais que tomam as decisões por nós. Porém, chega um momento em que somos nós que começamos a decidir e a responder através de consequências geradas por nossas decisões. É fácil quando algo dá errado, mas temos pais que irão responder pelos nossos atos, pelos nossos erros.
Mas quando chega a hora que devemos responder pelos nossos próprios erros, é mais difícil. A consequência é mais dura, porque somos nós que vamos responder por isso. Josué seguia através das ordens de Moisés. E com a morte de Moisés, ele seria responsável não só pela vida dele, mas de cumprir as ordens de Deus. O povo confiava muito em Moisés. Moisés era o primeiro líder depois do faraó na vida deles. Era um povo que estava escravo, dependendo. Se coloque no lugar agora de Josué. A responsabilidade enorme que ele recebeu vinda de Deus. Qual a responsabilidade que Deus tem entregado em suas mãos que você tem se achado incapaz? Deus não deu essa responsabilidade a Josué sem antes prepará-lo para seguir em frente com o povo. No versículo 8, Deus dá mais uma orientação. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A garantia de Deus conosco é a sua palavra, é a Bíblia. O propósito de Deus em nossas vidas, se aceitarmos receber e obedecermos ao Senhor, então ele só se cumpre dessa forma. Porque Deus é um Deus bondoso, é um Deus educado, ele não dá nada força. Ele espera o quê? Nós aceitarmos a bênção que ele tem para nos apresentar, para nos entregar. Irmãos, somos luz em meio a trevas, sal no mundo, somos relacionamento. Josué conduziria o povo para a terra prometida. Deus diz a Josué: eu serei contigo, mas a condição dessa presença com ele era uma. Ele teria que cumprir e nunca esquecer da palavra de Deus. Além disso, ele precisava ser forte e corajoso, porque se fosse covarde e recuasse diante das adversidades, a promessa não se cumpriria através dele. Lembrando que a promessa ela se cumpriria, mas ela se cumpre, o chamado de Deus se cumpre naquele que aceita ser usado por Deus. Se Josué fosse covarde, ele não teria sido um lugar tão especial na Bíblia, não é verdade? Não teria conduzido o povo do Senhor para a terra prometida, mas ele aceitou. E Deus foi com ele, honrou ele. Deus fala primeiro da promessa de que seria com Josué. No versículo 9, Deus é relacionamento. Josué tinha intimidade com Deus, e isso é importante. Deus conhecia o caráter de Josué. E nós? Conhecemos o nosso verdadeiro caráter? Esse nós provamos quando estamos sozinhos com Deus. Deus nos orienta a meditar na lei dia e noite, falar sobre a palavra, viver a palavra. Qual o gigante que tem paralisado você? Ter medo é normal. Jesus teve medo antes de ir para a cruz. Ele transpirou sangue. Então, queridos, pensem agora. Não precisa dizer, nem falar em voz alta. Pense. Em que você tem gasto mais o seu tempo? Em que você passa horas fazendo? É nisso que está o seu coração. O dízimo, irmãos, não é somente o dinheiro que devemos prestar contas para o Senhor. Também é o nosso tempo. O nosso dia, ele tem 24 horas. Será que nós temos dedicado ao Senhor no mínimo 10% do nosso dia a Ele? Lendo a sua palavra, orando, tendo um relacionamento verdadeiro com Ele,
dedicando esse momento ao Senhor, às coisas de Deus. Nas adversidades, não recue, siga em frente, pois o Senhor é contigo. Vai ser difícil, mas Deus está contigo. Você irá vencer. Nós cremos num Deus que faz maravilhas, um Deus tremendo. E muito tem feito. Nós passamos por tribulações, passamos por uma pandemia e fomos vitoriosos. Deus está conosco, estava e está conosco, porque nós vencemos a pandemia, nós estamos aqui. Muitos não venceram, muitos ficaram pelo caminho, mas nós continuamos. Então saiba que você é forte, Deus te chama para ser forte e corajoso, assim como chamou Josué. Não tenha medo, o Senhor é contigo. As adversidades vêm, as lutas vêm, mas nós aprendemos que o deserto não é local de moradia. O deserto é um local de passagem, é um local de aprendizagem, é um local no qual nós devemos criar intimidade com Deus. Então que você possa aproveitar, de repente, esse momento de turbulência na sua vida. De repente, as consequências que estão passando, às vezes por decisões erradas ou não, e aprender com os nossos erros. E saber que Deus é poderoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que Ele está comigo e está com você. Então, shalom, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês possam sentir verdadeiramente o amor e o carinho do Senhor pela vida de vocês. Deus abençoe a todos.